Meus queridos e minhas queridas, que Deus, o Pai Todo-Poderoso, nos abençoe, que Jesus ande sempre ao nosso lado e que o Espírito Santo derrame sobre nós as suas bênçãos e os seus dons sobre nós e a nossa casa. Hoje nós vamos começar mais uma série vermelha. Isso é vermelha para você identificar mais fácil os vídeos da série, tá? O nome da série são 9 ferramentas para o cristão. A primeira ferramenta é a Bíblia e é sobre isso que Deus me pediu hoje para falar com vocês. Então não deixa de dar uma olhada, tá bom? Então eu gostaria de pedir a permissão de vocês para começar falando sobre a Bíblia, sobre curiosidades sobre a Bíblia. Eu vou ler porque são algumas curiosidades, tá bom? Tá aqui, tá bem preparadinho, eu vou ler porque são algumas curiosidades e para não me enrolar aqui, tá bom? O nome da Bíblia remete a uma cidade do Líbano chamada Byblos. Eu acho que deve pronunciar assim, né? O nome dela hoje é Gibeil. A cidade era conhecida por produzir papiros. Papiros são aqueles rolos que a gente vê geralmente nos filmes, que eram onde eram escritos os livros, tá? Então essa cidade era muito forte em produzir esses papiros, e daí o nome dela era Byblos, e daí veio o nome Bíblia, que traduz-se por conjunto de livros, que é o que ela realmente é. A Bíblia foi escrita principalmente em hebraico, todo não. A gigantesca maioria do Velho Testamento foi escrito em hebraico, algumas pequeníssimas partes em aramaico. Depois veio o grego, que é o Novo Testamento, quase em sua totalidade também foi escrito em grego, algumas pequenas partes também em aramaico, que eu já disse para vocês foi o terceiro idioma, que era o idioma que comumente era falado na época de Jesus, tá certo? Era o idioma do povo, o idioma comercial era o grego, por isso que o Novo Testamento foi todo escrito, quase todo escrito em grego. Isso era uma curiosidade que eu não sabia, fiquei descobrindo quando eu estava fazendo a pesquisa para essa palavra. Quando terminou o período profético lá do Velho Testamento, em Malaquias, até começar o Novo Testamento, se passaram 400 anos. E aí, você acertou? Aí, pensava que era esse tempo, só esse tempo, eu achei pouco, pensei que era mais tempo. Tá? Que foi quando surgiu, quando Deus levantou João Batista. A Bíblia tem uma controvérsia, muita gente acredita que ela foi o primeiro livro a ser escrito, e em algumas pesquisas eu descobri que o primeiro livro a ser escrito, a ser impresso, o primeiro livro foi um missal, mas a Bíblia certamente foi o primeiro livro a ser produzido em escala. Tá? A Bíblia já foi traduzida para quase 3.000 idiomas. Estima-se que já foram vendidos mais de 3,9 bilhões. Algumas fontes de pesquisa dizem que mais de 5 bilhões de Bíblias já foram vendidas, tá? E essa curiosidade aqui é bem bacana. A Bíblia King James, e King James é uma das traduções, que existem várias, né? Contém 788.258 palavras, 31.102 versículos, 1.189 capítulos e 66 livros. O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119. O menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, com apenas 2 versículos. O versículo mais longo da Bíblia é Esther, capítulo 8, versículo 9. O Velho Testamento ele demorou mais de 1000 anos para ser escrito. Já o Novo Testamento foi um período entre 50 e 75 anos. A história da Bíblia passou por 3 continentes: Ásia, África e Europa. A Bíblia é o livro mais vendido da história. E a última palavra da Bíblia é Amém. Passadas as curiosidades, que são bem bacanas, muito legal para a gente ter um conhecimento, né? Vamos agora à palavra propriamente dito, que Deus fala para a gente. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que vocês respondessem aí, é: para que serve a Bíblia? Muito se fala de Deus, muito se fala que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para que realmente serve a Bíblia? E essa resposta a gente vai tirar lá de dentro das próprias Escrituras, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Olha aí para que ela serve: para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, de cara lá, em 2 Timóteo, a gente já conhece, a gente já consegue ver para que serve a Bíblia e por que nós temos que ler essa Bíblia. Que a próxima pergunta: mas para quê? Por que ler a Bíblia? Olha o que a própria Bíblia diz sobre isso.
em Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. E aqui é bacana porque não é muito, pelo menos para mim, e eu acredito que para muita gente, não é muito difícil a gente se encontrar em situações onde a gente está vivendo aquela escuridão, onde a gente acha que não tem mais jeito, onde a gente acha que tudo se acabou, que não tem mais saída, e a gente entra naquele poço sem fim e aquela lamentação gigantesca. Isso é muito comum acontecer com todo mundo e com todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas. E a Bíblia diz que ela é luz, ou seja, ela vem justamente para clarear toda essa treva que às vezes se estende até as nossas vidas, né? Em Jeremias 23, capítulo 23, versículo 19, diz mais, ó, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo, ela despedaça a rocha. Além de ser luz para o nosso caminho, ela é fogo que nos aquece e nos protege, e ela é como um martelo que despedaça a rocha. Ou seja, por mais forte que forem as batalhas que a gente encontra, a gente tem um martelo na mão e consegue quebrar qualquer rocha, porque Deus nos instrui como agir através da sua palavra. Mas como é que ela me ajuda? Como é que essa Bíblia me ajuda além disso? Olha aqui, Salmo 119 de novo, versículo 11. Olha o que é que ela fala. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É fato que todos nós éramos do pecado, a Bíblia diz isso, e Jesus nos comprou, nos resgatou da escravidão do pecado. Hoje nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado, porque Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão, para que nós pudéssemos olhar para Ele, nos arrependermos de todo o coração e sermos perdoados. E a Bíblia nos ensina, nos fortalece. De onde vem a fé? A fé vem de ouvir a palavra, e a palavra é de ouvir a mensagem é a palavra de Deus. Então a Bíblia nos ajuda a nos fortalecer para nós não pecarmos. E isso é muito maravilhoso. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 5, diz assim, ó, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. A gente já viu que a Bíblia é um martelo. Agora ela também é um escudo. Porque do mesmo jeito que ela quebra qualquer barreira que esteja à sua frente, Deus, claro que Ele protege. Mas através do estudo da Bíblia que você se aproxima dele. E ela vai ser um escudo para que nada de mal chegue até você. E você possa não pecar contra Deus. Em Efésios 6,17 ele completa dizendo assim, ó, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, em uma mão, você leva o martelo, na outra mão, você leva a espada do Espírito e no seu peito, você se veste com o escudo. Tudo isso é a Bíblia e hoje é super de fácil acesso, porque quem não tem ela em papel, impressa, tem ela em vários aplicativos gratuitos, com várias versões no próprio celular. E hoje a grande maioria do planeta tem celular, mas muitas pessoas ainda não têm. Então, se você conhece alguém que não tem um celular e não tem uma Bíblia, quem sabe é uma ótima oportunidade para você presentear essa pessoa com um celular ou com uma Bíblia, tá bom? Pode ficar à vontade. Agora me diz uma coisa, a gente já viu que a Bíblia foi escrita há muito tempo, a última palavra da Bíblia tem quase 2000 anos, e esse negócio vale até hoje? Será que vale? Vamos ver o que a própria Bíblia fala sobre isso. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Firmada é fixa, é estabelecida. E ele diz que não é só 2000 anos depois, é para todo sempre. Ela está firmada nos céus. Em Mateus 24:35 diz assim, ó, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, leve o tempo que levar até a volta de Jesus, a Bíblia nunca vai ficar fora de moda. E ela nunca vai deixar de ser verdade, e verdade pura. Por isso é tão importante que todos os dias, mas não é um dia sim, um dia não, não. É todos os dias nós venhamos a nos alimentar da palavra de Deus.
para que nós possamos, até agora como a gente viu, usar um martelo, usar uma espada, usar um escudo, ter uma luz que nos ilumine, ter um fogo que nos aquece, de graça, ali na nossa frente. Todos nós não gostamos de comer comida todo dia, de beber mais de uma vez por dia, de beber água, suco, refrigerantezinho, mais de uma vez por dia. Cerveja não, bebida alcoólica não. Só no máximo um refrigerante bem pouquinho, porque faz mal, hein, gente? Então, a gente não gosta disso todo dia, então vamos começar a gostar de ler a Bíblia também todo dia, mais de uma vez por dia, porque não é isso? Afinal de contas, a gente está aprendendo que ela é uma excelente ferramenta para o cristão trilhar a sua jornada de fé. Agora, o próximo versículo que fala sobre a Bíblia durar até hoje está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 8. Eu sempre quero dizer o versículo primeiro, tá vendo? Seca a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. E aqui eu venho destacar uma coisa. Muitas e muitas pessoas vêm destacar que hoje o Velho Testamento já não funciona mais, que é só o Novo Testamento, que o Velho Testamento é só um livro de história. Eu, o Willen, não acredito nisso. Porque quando Deus diz, lá em Mateus ele fala que a palavra de Deus vai durar eternamente. Lá em Isaías e Salmos, que são no Velho Testamento, ele também diz que a palavra de Deus vai durar eternamente. Então, sendo novo, sendo velho, vai durar eternamente, porque é isso que Deus fala pra gente. E a Bíblia é uma palavra completa e uma só. Mas, a gente já viu aqui, porque ele é a Bíblia, como ela nos ajuda, que ela vale até hoje, mas qual é o real propósito da Bíblia? Olha o que aqui diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu, e aqui é o próprio Jesus falando, está escrito, ele parafraseou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é o maior veículo de comunicação entre Deus e nós. E aqui ele quer dizer que o propósito da Bíblia é nos dar vida, é trazer, é o canal que traz essa vida até nós, porque é nela que nós podemos encontrar como Deus falando conosco, como ele fala, como ele age, como ele é. Tá? Em Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim também, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia faz essa separação entre carne e espírito, que vivem em constante conflito, e ela que dá essa força, é ela que nos traz essa vida. Ela, claro, mais uma vez dizendo, como veículo de comunicação de Deus com o seu povo. E em João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hoje, a gente, para descobrir se uma coisa é verdade ou não, a gente tem que fazer uma investigação muito grande. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza. Sem fazer investigação nenhuma, na base da fé. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a verdade. E a verdade pura. João 8:51 diz assim, asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Mais uma vez, Deus vem dizer que a Bíblia, como veículo, vem trazer vida. Porque se eu não vejo a morte, significa que eu estou vivo. Então aqui vai um apelo para você e um pedido. Leia a Bíblia. Junte sua família. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia sozinho. Leia a Bíblia com você. Não importa por onde você vai começar, mas comece hoje. Acabou de assistir esse vídeo, tira um tempo, separa um tempo para Deus e lê a Bíblia, e cria um hábito com isso. Se você tem criancinha pequena, existem várias Bíblias infantis que contam as histórias numa linguagem infantil, que é muito legal, muito bacana, vai ser muito incrível se você presentear seus filhos, sobrinhos, afilhados, parentes, pessoas que você nem conhece, com Bíblias infantis. E você que é adulto, se você for adulto e estiver assistindo, se você for criança e estiver assistindo, pede uma Bíblia de criança para o papai, para a mamãe, para o titio, para quem cuida de você, para o vovô, para a vovó. Se você é adulto, leia a Bíblia. Se você é pai, chefe de família, pai ou mãe, junta a tua família e lê a Bíblia. Começa com um capítulo por dia, é rapidinho. Os capítulos são pequenininhos, rapidinho. E vai criando isso um hábito que daqui a pouco você não quer nem parar
Glória a Deus. Mas me diz uma coisa, é só ler? Você acabou de dizer que tem que ler, mas será que é só ler? Vamos ver aqui o que é que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. É extremamente importante ler a Bíblia, mas ler com o propósito de obedecer o que Deus escreveu lá. Só ler. Se você dissesse para mim, hoje eu não consigo obedecer não. Aí eu vou te dizer assim, continua lendo, mas começa a criar o hábito, pede a Deus, Senhor, me ajuda a obedecer o que está escrito na tua palavra que eu venho lendo e não consigo obedecer. E eu te garanto que Deus vai te ajudar nessa caminhada, porque Ele não quer que você faça isso sozinho. E Ele ainda diz que pega todo o peso dele dessa jornada para Ele e te dá o peso dele que é bem levezinho, porque Jesus é bom o tempo todo. Então, leia a Bíblia, mas começa a criar o hábito de obedecer, pedindo sempre forças a Deus. Aquela espada, aquele martelo e aquele escudo que a gente já pediu. E eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar um dia após do outro. Isso não significa que você não vai ter dificuldade. A própria Bíblia diz que nós teremos aflições, mas Deus já venceu tudo isso. Então é só olhar lá para o final dessa jornada que você vai ver a vitória que Cristo vai te dar. Uma recompensa gigantesca. Vamos lá? Vamos para João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aí vem todo mundo. Jesus, vem o Pai, vem o Espírito Santo fazer morada na gente. Se a gente ler e obedecer a palavra de Deus que está escrita lá na Bíblia. Pode parecer muito difícil, pode parecer muito pesado. A ideia que você pode ter de crente, de cristão, é aquele povo chato, assim, todo triste, todo reprimido. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus nos dá uma alegria que ninguém pode tirar. E é uma alegria pura e verdadeira. Então, o crente é feliz. Jesus era feliz. Jesus ia à festa. Provavelmente Jesus dançava. O Salmo diz que a gente pode dançar e comemorar, louvando a Deus. Então não tem tristeza nisso, é pura alegria servir a Deus e ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora, para a gente terminar, Deus deixa um recadinho todo especial para a gente, lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus quer te fazer bem-sucedido, mas isso não significa que você vai ser rico, porque você é crente. Rico de dinheiro, isso não tem nada a ver. Ser bem-sucedido é ter uma vida firmada em Cristo, porque é a única vida que vale a pena, é a única vida que não passa, é a única vida que é eterna, é a única vida que tem pureza e alegria de verdade. Se você ficou até aqui, eu quero te agradecer demais e dizer que Deus tem um plano para você, todo especial, e que Ele está contido. E você pode saber desse plano para você lá na Bíblia, que é a primeira ferramenta que nós estamos falando aqui hoje. Nesse momento, eu queria pedir a autorização, a sua permissão para orar por você, tá? Que vai ser uma das ferramentas que nós vamos estudar também, para que Deus visite a sua casa. E que para você que não conhece a Deus, mas quer conhecer a Deus, entregue seu coração, e você pode fazer isso a qualquer momento da sua vida. Basta você fechar os olhos, ficar em respeito e dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te seguir. Aí você começa a criar o hábito de ler a Bíblia e você vai aprender sobre ele. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, fecha teus olhos e fala com Ele que quer servi-lo, que não sabe fazer isso ainda, mas que pede a Ele que coloque pessoas
que te ajudem nessa caminhada. Os meus contatos vão estar aqui. Se você quiser entrar em contato comigo, não tem problema, vai ser uma grande alegria para mim. Se você quiser, você pode procurar uma igreja perto da sua casa. Não se preocupa se essa igreja é certa, se ela está certa, se ela está errada. No começo da fé, se preocupa só em ir. Com o tempo, você vai vendo e descobrindo se é isso que você, se é essa fé que você quer para você, se é esse caminho que você quer. E você vai ajustando tudo isso. O importante é que você procure alguém de Deus para te instruir. E não se preocupe, Deus vai colocar essas pessoas na sua vida. Se você conhece a Deus, mas se você se afastou dele por algum motivo que eu não entendo, mas que foi forte na sua vida, ao ponto de lhe afastar, Deus está te dando uma oportunidade gigantesca de você voltar. Você já conhece a palavra de Deus. Volta a ler, se entrega e vai ficar tudo maravilhoso, porque Deus perdoa e não fica passando na cara. Deus perdoa e joga no abismo do esquecimento. Então vamos orar agora. Feche seus olhos, se coloque na posição de maior respeito que você puder, que nós vamos agora falar com o Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua palavra ser viva, ser lâmpada, ser fogo, ser espada, ser martelo, ser escudo, ser vida. Muito obrigado, Senhor, por ter vindo aqui e se sacrificado por nós, para que nós pudéssemos pedir perdão, e assim pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, nos ajuda também a perdoar as pessoas que pecaram contra nós e nos causaram alguma dor. Que nós venhamos a ser luz, que nós venhamos a te conhecer. Senhor, visita todas as pessoas que pediram para o Senhor ser o Senhor e Salvador da vida delas. Meu Pai, aqueles que estavam afastados, que o Senhor nunca se afastou deles, mas que eles se afastaram do Senhor, colocam em teus braços e faz reviver o primeiro amor. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço demais por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E quando estiver difícil, Senhor, ser mais presente ainda em nossa vida. Faz morada em nossos corações, Pai, e grava a Tua palavra. Nos ajuda a ter sempre o hábito de ler essa ferramenta incrível que o Senhor deixou pra gente, que é a Bíblia. Tudo isso, Deus, nós te pedimos em nome do único que é capaz de levar todos os nossos pedidos a Ti, Jesus. Amém.